Fala, Reinante, seja muito bem-vindo a mais um livro. E nessa semana a gente vai falar sobre um livro que é o do Daniel Kahneman, é o Rápido e Devagar. Só que em vez da gente falar sobre o resumo, fazer o resumo do livro, eu decidi separar 13 lições, porque eu percebi que tem bastante resumo já no YouTube. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para acompanhar toda semana os livros que a gente vai compartilhar. Vamos lá, Rápido e Devagar. As 13 principais lições e um breve resumo desse livro. Rápido e Devagar é um livro de Daniel Kahneman, que fala sobre os princípios comportamentais que nos fazem tomar decisões erradas na vida. Sendo assim, esse livro é fundamental para que consigamos entender como podemos agir com mais racionalidade e evitar cair em falácias. Qual a sinopse de Rápido e Devagar? No livro, o autor fala sobre duas formas de pensar. A primeira, mais rápida, intuitiva e emocional, e a segunda forma é mais lenta, racional e lógica. Assim, o autor fala a nossa tendência de analisar as coisas da primeira forma, quando devemos estimular a forma mais analítica e racional de pensar para eliminarmos nosso viés comportamental. Quem é o autor de Rápido e Devagar? Daniel Kahneman é o ganhador do Prêmio Nobel da Economia e psicólogo por formação. Ele ganhou o prêmio por causa do trabalho da tomada de decisões, especificamente na teoria da perspectiva. E eu vou fazer um breve resumo do livro Rápido e Devagar. Esse livro fala sobre uma vida inteira de trabalho do pensamento humano, destacando os nossos preconceitos e mostrando o brilho e as limitações da mente humana. Kahneman escreve o livro como uma introdução à psicologia experimental para um leigo e resume alguns resultados das últimas décadas. Assim, ele dá uma descrição do método científico aplicado nas ciências sociais, sobre a criação de hipóteses, sobre a experimentação e sobre análises de dados. Dessa forma, ele mostra como a nossa compreensão do pensamento humano avançou. E, por fim, Kahneman mostra que nossos cérebros são altamente evoluídos para realizar muitas tarefas grandes com eficiência, mas muitas vezes são inadequados para realizar com precisão outras tarefas mentais. Na verdade, nossos pensamentos estão repletos de falácias comportamentais. Por isso, corremos o risco de sofrer manipulação por empurrões e pequenos incrementos. Sendo assim, as plataformas de mídia social, os governos, a mídia, os líderes populistas são capazes de exercer uma forma de controle mental coletivo. Quais são os dois sistemas descritos em Rápido e Devagar? Kahneman apresenta dois personagens que animam a mente. Primeiramente, o sistema 1 opera de forma automática e rápida, com pouco ou nenhum esforço e nenhum senso de controle voluntário. Além disso, o sistema 2 atribui a atenção às atividades mentais exigentes que a exigem, incluindo cálculos complexos. Portanto, as operações do sistema 2 são frequentemente associadas à experiência subjetiva da agência, escolha e concentração. Assim, esses dois sistemas de alguma forma coexistem no cérebro humano e juntos nos ajudam a navegar na vida. Eles não são literais ou físicos, mas conceituais. Primeiramente, o sistema 1 é um sistema intuitivo que não pode ser desligado. Dessa forma, ele nos ajuda a realizar a maioria das tarefas que a vida cotidiana exige, como identificar ameaças, navegar pela casa de entrada de familiares, saber que 2 mais 2 são 4, reconhecer amigos e assim por diante. Por outro lado, o sistema 2 pode nos ajudar a analisar problemas complexos, fazer exercícios de matemática, fazer palavras cruzadas e assim por diante. Embora o sistema 2 seja útil, é preciso esforço e energia para ativar ele. Então, ele tende a tomar atalhos a mando do sistema 1. E aqui vão os 13 principais códigos descritos no livro que eu separei para vocês. São eles: o primeiro, associações falsas. De fato, nossa mente são máquinas associativas maravilhosas, permitindo a gente associar facilmente palavras como limão com o verde. Portanto, somos suscetíveis a associações. Segundo, facilidade cognitiva. Tudo que for mais fácil para o sistema 2 é mais provável de ser acreditado. A facilidade surge da repetição de ideias, exibição clara, uma ideia preparada e até mesmo do próprio bom humor. Dessa forma, acontece que mesmo a repetição de uma falsidade pode levar as pessoas a aceitá-la, apesar de saber que não é verdade,
pois o conceito se torna familiar e fácil de processar. Conclusões precipitadas é o terceiro. Nosso sistema 1 é uma máquina para tirar conclusões precipitadas, baseando sua conclusão em o que você vê é o que existe. Dessa forma, essa é a tendência do sistema 1 de tirar conclusões com base nas informações prontamente disponíveis e acreditar fervorosamente nessas conclusões. Quarta lição: simplificando perguntas. De fato, ao lidar com uma questão complexa ou difícil, transformamos a questão em uma outra mais fácil que podemos responder. Quinta lição: lei dos pequenos números. Temos uma fé exagerada em pequenas amostras. Nossa tendência a buscar por padrões nas coisas explica muitas vezes os eventos casuais que são errados. A sexta lição é a ancoragem. Ancoragem é uma forma de preparar a mente com uma expectativa. Por exemplo, imagine uma pergunta: a sequoia mais alta do mundo é maior ou menor do que 500 metros? E qual é a altura da sequoia mais alta do mundo na sua cabeça? Pensando que era maior do que 500 metros, a resposta real é 171. Então você cria uma expectativa maior para algo que só porque eu dei um número maior para você. Sétima lição é a representatividade. Ainda, o conceito de representatividade é onde usamos estereótipos para nos ajudar a julgar as probabilidades. Por exemplo, você vê uma pessoa lendo The New York Times no metrô. Qual das alternativas abaixo é uma melhor aposta sobre o estranho leitor? Ele tem um doutorado, a primeira, ou segunda, ele não tem um diploma universitário. Assim, a representatividade nos faz escolher a segunda resposta, mesmo que a probabilidade de doutorado no metrô seja muito menor do que as pessoas que sem diploma. Oitavo, menos é mais. Dada a descrição, Linda tem 31 anos, é solteira e se formou em filosofia. Assim, qual é a alternativa mais provável? Linda é caixa de banco ou Linda é uma caixa de banco e é ativa no movimento feminista? Nesse caso, o detalhe é que Linda é ativa no movimento feminista. Na resposta 2, só impõe mais restrições. No entanto, por causa da narrativa, escolhemos a segunda opção, embora seja menos provável. Nona lição: regressão à média. A regressão à média é o fato estatístico de que qualquer sequência de tentativas acabará por convergir para o valor mais esperado, ou seja, a média. Décima lição: ilusão de compreensão. De fato, construímos narrativas para ajudar na compreensão e dar sentido ao mundo. Procuramos casualidade onde não existe. 11ª, intuição do especialista. Além disso, algoritmos, mesmo os aparentemente primitivos, aplicativos com disciplina, muitas vezes superam os especialistas. 12º, falácia de planejamento. Essa falácia aflige muitas profissões e leva em conta apenas o planejamento ideal e não os resultados reais de projetos semelhantes. E o último, 13º, é o otimismo. Por fim, a maioria das pessoas é excessivamente confiante, tende a negligenciar os concorrentes e acredita que eles terão um desempenho melhor do que a média. E quais são os principais erros de finanças comportamentais segundo Daniel Kahneman? Os principais erros em finanças comportamentais, segundo ele, são: primeiro, a aversão à perda. Em segundo lugar, a aversão à perda permeia grande parte da vida, impedindo as pessoas tomarem risco que podem trazer benefícios. Segundo, irracionalidade das pessoas. Além disso, o tratamento padrão dos atores da economia é assumir a racionalidade. No entanto, as pessoas são totalmente irracionais. Dessa forma, eles têm uma propensão a valorizar a eliminação do risco em vez de reduzi-lo a um nível aceitável. Portanto, as pessoas atribuem valor a ganhos e perdas, ou seja, mudanças, e não à própria riqueza. Terceiro, uso de referências. De fato, a forma como um problema é enquadrado faz grande diferença nas percepções e soluções. Assim, uma apresentação do problema de forma diferente pode gerar respostas e resultados diferentes. Quarto, considerar apenas fatos recentes. Além disso, as pessoas tendem a ter o excesso de peso em experiências recentes.
Portanto, um filme que começa ruim, mas tem um final agradável, provavelmente vai ser lembrado dessa forma. Por outro lado, a sequência oposta pode minar a experiência geral, mesmo se objetivamente as partes ruins não duraram nenhum dos casos, elas que vão ser mais lembradas. E sobre as críticas de Daniel Kahneman a Bernoulli, primeiramente é preciso saber que foi Bernoulli que há quase 250 anos propôs a teoria da utilidade, que em essência explica as escolhas motivacionais das pessoas pela utilidade dos resultados. Entretanto, as escolhas não eram apenas o valor esperado matematicamente determinado, mas um valor psicológico à utilidade. Assim, as pessoas agem de forma avessa ao risco, preferindo apostas seguras a riscos, até mesmo apostas matematicamente equivalentes. Por exemplo, ganhar R$ 500 imediatamente ou 50% de chance de ganhar R$ 1.000, que também daria 500. Além disso, a utilidade é relativa à riqueza ou pobreza do indivíduo. Portanto, isso explica que todas as coisas são iguais. Uma pessoa mais pobre comprará seguro para transferir o risco de perda para outra pessoa mais rica. No entanto, Kahneman aponta que a teoria de Bernoulli falha porque não leva em consideração o estado de referência inicial. Por exemplo, a riqueza atual de A é de 1 milhão, a riqueza atual de B é de 5 milhões. A ambas é oferecida a escolha entre uma aposta e uma coisa certa. Assim, é feita a aposta de haver chances iguais para acabar possuindo 1 milhão ou 5 milhões, ou seja, possuir 2,5 milhões. Na conta de Bernoulli, A e B enfrentam a mesma escolha. Sua fortuna esperada será de 2,5 milhões se eles fizerem a aposta e 2 milhões se preferirem a opção certa. Bernoulli esperava, portanto, que A e B fizessem a mesma escolha, mas essa previsão está incorreta. No entanto, novamente, a teoria falha porque não permite os diferentes pontos de referência a partir dos quais A e B consideram suas opções. Quais são os pontos negativos de Rápido e Devagar? O livro não pode ser a leitura mais simples do mundo, pois pode apresentar alguns conceitos mais profundos. No entanto, nada é tão difícil. O livro foi feito para todos, então tenha atenção se você conseguir e você consegue ler e entender. Quais são os pontos positivos desse livro? A obra é bastante acessível, apesar de que eu falei na parte dos pontos negativos, pois é feita para um público geral. Além disso, assim que o leitor vê as lições desse livro, ele vai conseguir tomar decisões mais conscientes. E de fato, apesar de Kahneman ser um especialista em finanças comportamentais, todas as áreas da sua vida se beneficiarão. E sobre a leitura do livro, se vale a pena ler, de fato, vale a pena ler sim esse livro. O livro de Kahneman é um resumo importante para o leitor geral dos avanços na psicologia comportamental dos últimos 40 anos. Dessa forma, o livro mostra que as pessoas usam seu conhecimento contextual e cultural para perceber as coisas. Uma vez que analisar as declarações com muita precisão costuma ser considerado algo negativo, muitas pessoas acabam sendo vítimas de padrões comportamentais. Então esse foi o resumo dessa semana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa uma curtida aqui embaixo para me ajudar e se inscreva também no canal caso ainda não seja inscrito. Eu te espero até a próxima semana, no próximo vídeo e tchau!